Hoje, quem puder aí depois colocar entrar lá no Vevox, vai ter um quiz lá, aquelas perguntas, né, no final da aula, quem quiser participar, tá? Vou até colocar aqui no chat o link, tá ok? Lembrando que não está autorizada a divulgação de nenhum material de processo de fabricação 3. Todo o material está lá no Classroom para consulta, e as aulas estão gravadas no YouTube também. Na aula anterior a gente terminou o forjamento, né? E iniciou aí o capítulo 5, que fala de trefilação. A gente apresentou as características gerais e o dispositivo básico, que foi a fieira. Estão me ouvindo aí? Tá ok. Positivo, mestre. positivo. Hoje a gente finaliza o capítulo 5 e o ângulo ótimo. O ângulo de abordagem, não só o ângulo ótimo, mas o ângulo, tudo que envolve o ângulo de abordagem da trefilação. Então, a gente terminou falando na aula passada das trefiladoras de tambor, né? As trefiladoras simples, quando só tem um tambor, duplas para arames médios e as múltiplas, também chamadas de contínuas, para os arames médios a finos, né? E hoje, ainda sobre máquinas de trefilar, né? Existem esses dois tipos aqui, na máquina de trefilar sem deslizamento, e essa máquina contém um sistema de tração do fio para conduzi-lo através do furo da fieira, constituído de um anel tirante, que primeiro acumula o fio trefilado para depois permitir o seu movimento em direção a uma segunda fieira. Nesta segunda fieira, o fio passa por um segundo anel tirante, que também acumula fio trefilado. Devido ao aumento do comprimento do fio, né, porque a cada fieira você tem uma redução do diâmetro do fio e, consequentemente, um aumento do comprimento. Então, a cada... Professor? Oi. O senhor está passando slide? Estou passando slide, velho. Não está aparecendo, não. O meu tá normal. O meu também tá normal. Encoraja. Normal para mim também. Tipo assim, de ontem. Então, beleza, vou ver o que eu faço aqui. Eu parei aqui a apresentação e vou botar de novo a minha tela aqui, tá? Não é isso aqui, não. Cadê? Agora eu perdi minha apresentação aqui. Só um minutinho. Aqui tá Agora tá ok, professor. fazendo, cara. Tá fazendo. O quê? Agora tá ok. Ah, ele abriu outra coisa, não tem nada a ver, cara. Bom, cadê minha apresentação? Ah.
Estão me ouvindo aí? Sim. Positivo. Travou tudo aqui, cara. Travou tudo. Estão vendo agora a tela aí? Sim. Positivo. Máquina de trifilar sem deslizamento. Tá Então, como eu ok. estava falando, né? Você tem, à medida que o fio vai passando pela fieira, tem uma redução no diâmetro e um aumento do comprimento, né? Com isso, a velocidade dos anéis são diferentes. E de valor crescente, né? Você vai aumentando a velocidade para a compensação desse aumento de comprimento. Essas diferenças de velocidade nem sempre são atingidas com precisão, o que torna necessário a acumulação do fio nos anéis para atuar como uma reserva de fio. Então, como você não tem essa velocidade exata que precisa, em função da continuidade, porque você tem um fio único, né? Você tem um fio contínuo. E ele tem uma certa elasticidade, mas pequena, né? Então, em função dessa dificuldade de você conseguir igualar a exatidão da velocidade que você precisa de cada componente dessa trifiladora, você tem essa acumulação do fio nos anéis que atua como uma reserva para compensar essa diferença, ok? Então, essa aqui é um tipo de dessa, né? Que você tem aqui a desbobinadeira, né? Que aí o fio vai desbobinar aqui e passar pela primeira fieira. Quando passa pela primeira fieira, você tem aqui primeiro anel tirante e acumulador, que vai passar para a roldana para a segunda fieira. E aí tem aqui segundo acumulador, porque da primeira fieira para a segunda, você tem uma diferença de velocidade. Da segunda para a terceira, uma outra, se tivesse a terceira, né? Uma outra diferença de velocidade em função do aumento do comprimento do fio. Então, você tem esses anéis, esses tambores. A máquina com deslizamento, né? Você tem essa característica aqui. Para a trifilação de fios metálicos de pequenos diâmetros, as máquinas com deslizamento são as mais utilizadas. Então, você tem aqui um primeiro anel com fio deslizante. Então, em vez de enrolar e permanecer fixo, assim, vamos dizer assim, né? Você tem aqui o fio deslizando nesse diâmetro do primeiro anel e do segundo anel. O fio desliza ali para compensar também essa diferença de velocidade. Então, ele fala aqui, o fio parte de uma bobina, que é aqui, passa por uma roldana, que é aqui, e se dirige alinhada à primeira fieira, que é essa daqui. Na saída da fieira, o fio é tracionado por um anel tirante, no qual dá um certo número de voltas, em forma de hélice cilíndrica de passo igual ao diâmetro do fio, de tal modo que no início da hélice o fio fica alinhado com a primeira fieira e no fim da hélice com a segunda fieira. Então você tem aqui esse primeira volta aqui do fio alinhado com a primeira e a última volta alinhada com a segunda. Com o movimento do fio na forma de hélice, provoca o seu deslizamento lateral do anel. Então ele vai deslizando, né? Deslizamento, vai deslizando no anel. O segundo anel faz o fio passar pela segunda fieira, porém girando uma velocidade maior do que o do primeiro anel para compensar o aumento de comprimento do fio. E o sistema prossegue dessa forma para os demais fieiras e anéis. Se tivesse N anéis aqui, teriam N de deslizamento e 100. Os elementos da máquina de trifilação dependem das características de cada máquina. Existem, entretanto, componentes básicos que usualmente sempre estão presentes nas trifiladoras, que são carretel alimentador, porta-fieira, garra ou mordaça para puxar a primeira porção do arame, tambor para enrolar o arame trifilado, sistema de acionamento do tambor, né? Um motor que dá o torque necessário para puxar o anel para passar pela fieira, né? Então, esses são os componentes básicos, vamos dizer assim, que existem nas máquinas de trifilação. Em relação à trifilação de arames,
né? A gente vai ver aqui as etapas, todas as etapas desse processo, né? Então, um dos usos mais corriqueiros da trefilação é a produção de arames de aço. Por essa razão, especificam-se abaixo algumas das principais características desse processo, principais etapas, né, do processo. Então, os passos a percorrer são discriminados no esquema abaixo, né? E observe que a trefilação propriamente dita é precedida por várias etapas preparatórias que eliminam todas as impurezas superficiais por meios físicos e químicos. Então, até chegar na trefilação propriamente, você tem uma série de processos anteriores para preparar o material e remover as impurezas do material. Então, a matéria-prima é o fio máquina, que é um vergalhão laminado a quente. Alguém perguntou isso, não, perguntou do tubo, né? Perguntou do tubo, né? Que é da onde que vem o início da... Fui eu. Foi. Da onde que vem o início do tubo para ser trefilado. Então, ele vem da laminação a quente. Então, é esse fio máquina aqui. Depois você tem uma descarepação, que é um dobramento e escovamento, né? Quando é mecânica, e química, que é uma decapagem com ácido clorídrico e ácido sulfúrico. Então, você tem essa remoção, a descarepação, na verdade, é a limpeza do material, e pode ser dessas duas formas, mecânica ou química. A lavagem em água corrente, para remover só um minutinho. A lavagem, né, em água corrente, depois um recobrimento, que é comumente por imersão em leite de cal, né, óxido de cal. Você deixou ele em ácido sulfúrico, né, ou ácido clorídrico. Abdan, pois não. Professor, com licença, eu só ia falar, eu acredito que sejam para todos. Eu fiz o teste de velocidade aqui, minha internet está normal. Eu não sei se é o microfone do senhor ou a conexão que está falhando um pouco o áudio que o senhor está enviando. Tá, pô, deixa eu dar uma olhada aqui na minha rede, cara. Putz, eu tô na rede rápida. Deixa eu fechar alguma coisa aqui minha. Fechei aqui os navegadores. Vê se deu uma melhorada aí. Não picotou mais, não. Não? Tá bom, então. Então, aqui, quando você tem essa descarepação química, né? Você tem um ácido aqui, e aí o recobrimento, você tem essa imersão num meio básico, né? Para neutralizar os resíduos ácidos, proteger a superfície do arame e servir de suporte para lubrificante de trefilação. Depois disso, você tem a secagem em estufa, que também remove o hidrogênio dissolvido na superfície do material. Sempre quando você tem bolhas de hidrogênio no material, são pontos que provavelmente vai ter um ponto aonde vai iniciar uma trinca, iniciar uma falha do material. Então, essa secagem ajuda a remover essa impureza, né? E trefilação, né? Primeiros passos a seco, eventualmente com recobrimento de cobre estanho e trefilação a úmido. Com relação aos tratamentos térmicos, que são feitos depois da trefilação, né? Como a trefilação é feita a frio, né? É feito o encruamento
do material, ocorre uma função, ou Ficou obter a gordo de propriedade novo. mecânica desejada. Às vezes o material está com uma fragilidade muito grande, você precisa de uma certa dutilidade do material e você faz um tratamento térmico. Tá ok? Então, os principais tratamentos térmicos utilizados são recozimento, indicado principalmente para arame de baixo carbono, né, com baixa porcentagem de carbono, até no máximo aí um 1030, estourando 1030. E tem o tipo, né, subcrítico, entre 550 a 650 graus, e o objetivo é remover os efeitos do encruamento, exatamente retirar esse acúmulo de tensões que tem no material em função do encruamento. E um outro tipo de recozimento, certamente todo mundo já ouviu falar em algum momento, né? Mas esse outro aqui, patenteamento, é muito específico, né? Então, a indicação é para aços de médio a alto carbono, mais do que 25% 0,25% de carbono, né? E o tipo dele é um aquecimento acima da temperatura crítica, seguido de um resfriamento controlado ao ar ou em banho de chumbo mantido em 450 e 550 graus Celsius. E o objetivo é obter uma combinação melhor de resistência e utilidade que a estrutura resultante, perlita fina ou bainita, fornece. Então, você tem um apuramento maior dessas duas características de resistência mecânica e dutilidade, fazendo esse tratamento térmico mais controlado, né, do que o recozimento simplesmente. Com relação ao esforço na carga, na trefilação, né, qual que é a força necessária para puxar o fio pela fieira? Então, é dado por essa fórmula aqui. Então, a força de trefilação, vezes o logaritmo da razão entre as áreas inicial e final, que multiplica essa parcela aqui, ó, que tem o μ, que é o coeficiente de atrito entre o material e a fieira, esse μ aqui, o alfa, que é o ângulo de abordagem, que a gente vai tratar daqui a pouco, vezes o φ, que é um fator de deformação redundante, que a gente vai ver também da relação energia redundante, né, que é dado por essa fórmula aqui, vezes a área final. Então, essa é a força que eu preciso aplicar no fio para puxá-lo e forçá-lo a passar na fieira. Se eu aplicar uma força menor do que essa, o material não passa, o material não vai ser deformado, não vai passar pela fieira. E se eu aplicar uma força maior do que essa, o material vai romper. Então, essa força é a força para executar a conformação mecânica, sem que o material sofra uma ruptura, ok? Então, leve em consideração todos esses fatores aqui. Observações, né? Em trefiladoras múltiplas, né? Quando eu tenho mais de uma bobina puxando o material por várias fieiras, o arame pode ficar sujeito a uma pequena tração a ré a partir da segunda fieira. Ora, se eu tenho... Deixa eu voltar aqui por exemplo, vendo essa máquina de trefilar com deslizamento? Estão vendo aí? Agora sim. Afirmativo, mestre. Então, eu tenho aqui, ó, essa aqui, ó. Estou desenhando na mão aqui com o mouse, aí fica difícil, né? Mas está aqui essa força, tá ok? Puxando para cá. Uma força F aqui. E aqui, como eu tenho esse primeiro anel aqui, eu vou ter uma força aqui, ó, a ré, sendo aplicada nessa segunda fieira.
Então, é essa tensão a Ré que está falando aqui. Ele está falando aqui. A partir da segunda fieira tem uma pequena tração a Ré. Com isso, a tensão de trefilação, ST, aumenta, mas a pressão na interface da matriz com o metal cai, diminuindo o desgaste da fieira. Então, o que ocorre a partir da segunda fieira? Eu tenho essa parcela aqui, essa primeira parcela aqui, ó, essa primeira parcela aqui é a parcela relativa a uma fieira somente. A partir da segunda fieira, eu tenho essa parcela aqui de tensão a Ré adicionada à minha tração. Então, a força que eu tenho que aplicar na fieira para puxar o metal é maior por conta dessa tensão a Ré aqui. Então, com isso, a minha tensão total aumenta no material, que é o que está dizendo aqui, mas o desgaste da fieira ele é reduzido por conta dessa tensão a Ré que é aplicada. Então, tem essa vantagem a partir da segunda fieira. E aqui eu tenho as energias de trefilação, né? A energia total de trefilação, que é o WT, em função do ângulo de abordagem. Né? Ângulo de abordagem é esse ângulo aqui, da fieira. Tá ok? Então, a energia ela é composta por três parcelas. A primeira parcela, que é essa daqui, que é a parcela da energia de atrito, que observe que essa energia, à medida que ela vai, que o ângulo de abordagem vai aumentando, a energia vai diminuindo. Tá vendo? Por que essa energia vai diminuindo? Porque esse comprimento aqui, ó, que é a região de contato do material com a matriz, aonde tem o atrito, à medida que esse ângulo aqui vai aumentando, esse comprimento vai diminuindo. Então, com isso, o atrito vai diminuindo. A outra energia é essa energia redundante aqui, chamada energia redundante, que ela, à medida que esse ângulo de abordagem aumenta, a energia redundante aumenta. Essa energia redundante, ela tem a ver com essa mudança na direção do material, no fluxo do material, na região da fieira. Que o material está vindo aqui, né, na horizontal, e quando chega aqui, ele vira, ele tem que virar, porque tem a matriz aqui, né? Ele tem que virar, tem que mudar de direção. Então, essa energia que muda a direção do material é a energia redundante. E quanto maior o ângulo de abordagem, maior a mudança na direção desse elemento do material. Então, e a plástica, energia da deformação plástica do metal, que é uma característica do material, que é constante. Independente do ângulo de abordagem, ela permanece constante. A soma dessas três energias aqui vai me dar a energia total de trefilação. E essa energia total de trefilação, essa curva aqui, ela tem um ponto mínimo, como a gente observa aqui, ó. E esse ponto mínimo aqui é o chamado ângulo de abordagem ótimo, que é o ângulo que me fornece, que necessita da menor energia de trefilação possível, né? Que é a menor energia de trefilação possível. E esse ângulo, ele é calculado por essa fórmula aqui, ó. Essa fórmula aqui, aonde eu tenho o μ, que é o coeficiente de atrito entre o material e a fieira, o DI, que é o diâmetro inicial da barra, e o DF, que é o diâmetro final da barra. Então, esse é o ângulo ótimo que me fornece a menor energia de trefilação durante a operação. Tá ok? Aqui tem um LN, né? Raiz de 3 meios vezes μ vezes LN DI por DF.
Com relação a esse ângulo, né, de ótimo, né, você Professor, teu áudio está falhando tem muito. ali aquele ângulo, esse ângulo aumenta, tá falhando muito, cara. Tá sim, professor. Sim, mestre. Também confirma a mesma coisa. Seu áudio está dando interferência. Só um minutinho aqui, cara. Deixa eu tentar fazer alguma coisa. Professor, verifica, faz um teste de velocidade, vê se está oscilando a conexão do senhor. Deixa eu fazer aqui, só um minutinho. Ou é isso, ou o microfone do senhor pode estar com mau contato. Deixa eu ver aqui. Um minutinho. Vou tentar aqui o teste de velocidade. De qualquer forma, professor, está dando para entender a aula, só que às vezes corta alguma coisa, atrapalha um pouco, mas se for o caso, dá para dar andamento na aula mesmo com esse problema. Estou vendo aqui a velocidade da internet, o que está acontecendo aqui. Não sei se o senhor está no Wi-Fi, com sinal baixo. Aqui, só funciona o Wi-Fi aqui. Tem que verificar se o sinal do Wi-Fi está com uns pontinhos aceitáveis. Pô, cara, tá full, cara. Então não é esse o problema. Ou é a velocidade ou o microfone. Testando aqui. Pô, tá lento mesmo, cara. Tá bem lento. Tá com 10 megas só. Então, o problema é esse aí, professor. Mas, assim, tá cortando, atrapalha um pouco, mas tá dando para dar seguimento na aula, professor. Não vai interferir aí, não. Ao ponto de não conseguirmos entender tudo. Só às vezes que dá uma cortada. Entendi, cara. Peço desculpas aí. Vou tentar continuar aqui, vou tentar falar mais devagar. Beleza. Não tem problema, mestre. Aqui também, aqui onde eu tô, às vezes em casa no shopping, acontece o mesmo problema. Rede sai, rede entra. Bom, esse ângulo de abordagem, acima desse ângulo ótimo, tem um ângulo crítico, que ocorre um cisalhamento interno do material e há uma separação do material em uma zona que adere à fieira e forma uma falsa matriz, que é uma chamada zona morta. Então, à medida que esse ângulo aumenta muito, você tem essa zona morta aqui e o material fica aderido aqui, né, na matriz, e o material escoa como se essa parte do material presa à matriz fosse a matriz, né? Então tem um cisalhamento do material nessa região em função desse aumento do ângulo de abordagem
da fieira. E para calcular esse ângulo, é essa fórmula aqui, muito parecida com a fórmula do ângulo ótimo, só que não tem o coeficiente de atrito. 3/2 do logaritmo neperiano da razão dos diâmetros inicial e final da barra. Então, com isso, a gente calcula o ângulo crítico 1. E se aumentar ainda mais esse ângulo crítico, você vai ter não uma zona morta, mas um descascamento do material, né, que você tem o material volta para trás, né, em vez de ficar aderido à matriz. E esse ângulo alfa crítico 2 é calculado somente a razão de DI por DF, né, diâmetro inicial por diâmetro final. E aqui eu tenho a ilustração desses ângulos, né, o ângulo ótimo, que em função da tensão de trefilação. Aqui o fluxo normal e à medida que aumenta esse ângulo de abordagem até o ângulo crítico 1, aí aqui começa a formação de zona morta entre o ângulo crítico 1 e o ângulo crítico 2. E acima dessa, até chegar nesse ângulo crítico 2, aí a partir daqui eu tenho descascamento do material, né? E ainda pode ter uma região aqui do ângulo crítico 1 que tem uma formação de rupturas centrais, que é um erro que acontece internamente ao material, que esse é pior ainda, porque esse erro a gente não consegue identificar no material. Ele não é visível, né? E o material fica extremamente debilitado por ter essas rupturas internas, né? E quando ocorre o descascamento, o material ele é removido, na verdade, né? Isso aqui é uma usinagem, né? Você tem o núcleo do material passando direto, sem sofrer deformação. Só remove a parte externa do material. Isso é pior ainda. Um exemplo aqui para calcular o ângulo crítico 1, né? Então, calcule o ângulo crítico 1. Mestre, Oi? uma perguntinha só para constar. Os ângulos nessas equações para trefilação de arames são dados em graus, né? Não, é radiano. É radiano. É radiano por segundo. É radiano. Radiano por segundo, não, radiano. Tá bom? Ok. Então, que nem aqui nesse exemplo numérico, a gente vai ver isso. Então, ó, calcule o ângulo crítico, alfa CR1, para um arame que possui um diâmetro inicial de 50 milímetros e após a trefilação terá um diâmetro de 40 milímetros. Então, é só aplicar essa fórmula, né, que vai dar 0,5785 radianos. E aí, passando para grau, dá aproximadamente 33 graus, né? Então, a pergunta do Moisés Agora ficou mudo de vez. E o pior é que a gente não sabe se quando fica mudo será algo importante, né? Emudeceu, Pois né? é, pois é. É verdade. Pois não, Joel? Ficou mudo. Ficou mudo um tempão aí. Você parou quando você foi falar que o Moisés tinha comentado sobre o ângulo. Dali em diante ficou mudo. Se você falou alguma coisa, se der para repetir, beleza. Então, eu não lembro bem o que eu falei, não, mas vou falar de novo aqui, que o Moisés perguntou do ângulo que é em radiano, né? Esses ângulos todos são calculados em radianos, e aí aqui eu passei para grau. E esse ângulo alfa crítico, o ângulo de abordagem,
é esse semiângulo aqui, né? Né? Então, a partir desse ângulo aí, tem a formação da zona morta, e você vai ter aqui a formação da falsa matriz, e acima de um ângulo, aí eu não calculei, né, o alfa crítico 2, vai ter o descascamento, né? Então, é importante que todos esses ângulos são calculados em radianos, e é esse ângulo que está identificado na figura aqui, tá ok? Deu para ouvir agora? Picotou, mas deu. Deu para ouvir, mestre. Eu gostaria só de tirar uma dúvida, se possível. Eu entrei na aula 10 minutos depois que ela tinha começado. Eu me atrasei, cheguei em casa um pouquinho atrasado. Mas a dúvida é a seguinte: existe uma relação de proporção entre o diâmetro inicial e o diâmetro final, no qual, por exemplo, aqui a gente está vendo uma relação de 20%, né, de redução. Mas tem um limite, assim, mais de 50% você tem que trefilar 2 vezes. Existe algum cálculo para isso em função do material ou não? Ou é meio que uma tabela, alguma coisa nesse sentido? Por exemplo, se eu quisesse passar de 50 milímetros para 1 milímetro ou para 10 milímetros, um exemplo, uma razão, não sei, de 1 para 5, 1 para 10, é possível? Existe o cálculo para isso ou existe uma tabela ou uma convenção, alguma coisa nesse sentido? Então, essa redução de abordagem, você vai ter um limitante físico, né, do ângulo, porque se você tiver aqui de 50 para 1, por exemplo, né, você colocou aí 50 para 1 milímetro, você vai ter aqui um logaritmo, vou usar calculadora, deixa eu ver se não vou só... 50 para 1, 50 logaritmo neperiano vezes 3 por 2 raiz quadrada vezes... Você vai ter uma limitação física, porque vai dar um ângulo de mais de 100 graus, por exemplo. Entendeu? Entendi. Então, entendi. tem uma limitação geométrica, física não, né? Uma limitação geométrica da fieira que você consegue fazer. Certo? Entendi. A limitação é o limite da exponência do logaritmo, né? Dentro da geometria possível da ferramenta, da matriz ali da fieira, né? Isso. Esse é um fator. O outro fator é com relação ao grau de redução que você tem do material que ele não vai suportar. É que nem aquela questão da estampabilidade que a gente viu, do embutimento, que você consegue reduzir, fazer a partir de um bloco. Opa, mestre. Agora deu ruim. Agora deu ruim de vez. Ficou mudo desde a estampabilidade. Eita, maravilha. Tranquilo? Mas está entendido. Tem um limite até físico-estrutural do material também, né? E nesse caso específico é a questão da expressão do logaritmo em função da geometria da ferramenta. Então, está entendido. Obrigado pela observação. Obrigado a você. Bom, com isso a gente finaliza aí. Vamos passar, vamos ver se a gente consegue fazer aqui o quiz, né? O link, eu coloquei o link aqui no chat para quem quiser ir no computador, né? Mas quem tiver com o aplicativo aí também funciona, né?
essa questão, ela foi... Eu tirei ela de um concurso para engenheiro mecânico da aeronáutica. Professor, já colocou aí o Vevox? Já. Não Já tá... tá ok, professor, tá ok, tô vendo aqui. Eu não tô, não. Só Tá não aqui sei ainda naquele último slide lá. No Vevox tá normal. Eu também tô vendo o último slide. Eu tô vendo o último slide também. Pode passar o número, o ID? Tá no bate-papo lá. No chat de reunião. Opa, obrigado, valeu. Professor? Oi? Estou aguardando o pessoal responder aqui. Não, desculpa, porque fica mudo, eu ainda acho que tá picotando ainda. Foi mal. Bom, a maioria colocou aqui o número 4, né? Sem deslizamento e com deslizamento. Então, essa primeira frase que tem aqui, onde o fio é acumulado, né? Você tem aqui o tirante acumula o fio, né? Então, é onde você não tem o deslizamento. E a máquina com deslizamento que são indicadas para pequenos diâmetros, né? Então, é essa número 4 aqui que vocês marcaram. E foi exatamente o que a gente falou aqui, ó. A máquina sem deslizamento contém um sistema de tração do fio para conduzi-lo através do furo da fieira, constituído de um anel tirante que primeiro acumula o fio trefilado para depois permitir o seu movimento em direção à segunda fieira. E a máquina com deslizamento é para trefilação de fios metálicos de pequenos diâmetros. Então, como eu falei, essa questão foi tirada da prova da Marinha, da Aeronáutica, para engenheiro mecânico. É isso aí, professor. Agora metade da turma está qualificada para passar nesse concurso, hein? Muito mais da metade, pô. Vocês são excelentes. Valeu. Professor, não tô vendo os slides não, hein? Não tá vendo? Não, para mim não tá aparecendo não. Tá aparecendo só a foto do senhor. Professor, deixa assim, é por causa da conexão baixa. O senhor deve estar com um upload baixo. Cara, não vou mexer não, cara. Se eu mexer... Seguia pelo Vevox. E vamos nós. Eu vou dar um print aqui e vou botar a imagem no grupo do WhatsApp do slide. Acho que ele não deixa, ele não permite isso não. Ele trava. Ele trava o quê? Print? Do celular, sim. Já tentei, ele trava.
Ah, mas já fiz aqui, tá tranquilo. Aqui eu tirei print normal. Pronto, ó, já tá lá no grupo já o slide. A trefilação é uma operação em que a matéria-prima é estirada através de uma matriz, forma de canal convergente por meio de uma compressão progressiva, compressão instantânea, força compressiva, força atrativa e força de dobramento. A maioria colocou ali força atrativa, em alguns compressão progressiva. Então, o que faz o material passar pela fieira é a força atrativa, que é a solicitação externa. A força compressiva é uma reação do material sobre a fieira. Ou melhor, uma reação da fieira sobre o material. Então, o que faz efetivamente o material passar é a força atrativa, que é a solicitação externa. Essa questão eu tirei da minha cabeça mesmo. Essa outra aqui. Mestre, essa questão aí do Vevox, ela é muito parecida com o que a gente fez semana passada, não? É mesmo? Não lembro. Tirou a questão, Pô, não Bruce? lembro. Oi? Tirou a questão do Velvex? Essa é parecida Não. mesmo. Parecida mesmo. Tá aí. É, olhando a questão até o final agora, professor, parece que esse quiz aí foi da semana passada. Mestre, Ou apenas alguma questão possa estar repetida. mestre, tá vivo? Rapaz, isso aí é preocupante. Professor caindo em véspera de prova, pelo amor de Deus. Gente, o que foi isso? Não consegui ouvir a voz de ninguém. A questão é ele ter uma internet móvel, né, cara? A gente faz isso. Mas como estando a prova lá no Teams, acho que não tem problema não, né? Ele tendo conexão ruim. Parece que voltou, vamos ver. É, o ruim é ficar sem explicação direito. Pessoal, vocês estão aí? Positivo. Desde o início da aula. Afirmativo.
Rapaz, hoje está complicado aqui para mim. Professor, mostra porque é A5 aí, deu A5 aí, só para dar uma luz para gente, por favor. Então, porque a seção reta da trefilação é basicamente diâmetros, né? Seções circulares. Você não tem formas complexas na trefilação. É na extrusão, que a gente vai ver na aula que vem, que você obtém seção. Que dificuldade. Perfeito? Não, não foi perfeito, não. A extrusão foi até aí só, professor. Então, a extrusão você consegue obter seções retas com forma complexa. Na trefilação, você só consegue obter formas circulares. Perfeito. Naquele canal convergente. Esse canal é um cone, né, mestre? É um cone. É um cone. Com certeza é um cone. É exatamente. Mestre, Oi. O que também diferencia a trefilação da extrusão é a área de contato. Na trefilação, o fio passa, o arame passa por um canal convergente e na extrusão o canal é reto. Exatamente. Tem uma área de contato muito maior porque você tem uma aplicação da força ali na retaguarda que precisa de uma estrutura para dar suporte ao material e o contato é muito maior. Todo mundo? Beleza. Mestre, tem também outra dúvida. Na fabricação de arames, é só a extrusão que obtém a fabricação de arames ou a laminação também consegue produzir? A laminação consegue produzir, mas não fios tão finos quanto a trefilação. Entendi. Beleza? Na aula que vem a gente vai falar da extrusão. Espero que a internet melhore consideravelmente, né? E lembrando que o material está lá no Classroom, o vídeo está gravado no YouTube, as provas daqui a 15 dias a AV2. E se alguém dá uma verificada aí, por favor, se alguém está com mais de 25% de falta, se alguém tiver com mais de 25% de falta, A gente já sabe o que é. Vou mandar um e-mail para ele. Tá difícil. Manda um e-mail com 25% de falta para ele não esquecer isso aí. Ô, turma, eu queria dar um recado aí para vocês a respeito de estágio. Quem estiver procurando estágio, tiver experiência com manutenção de motores a diesel, eu tô com uma vaga disponível. Obrigado, Abidan. Eu falei aqui, professor, porque o senhor não estava saindo áudio do senhor, não. Obrigado. A gente tinha combinado isso, quando eu caísse minha internet, você falasse, né? Eu vou pedir o pessoal para verificar aí, quem tiver com mais de 25% de faltas no CIA, me mandar um e-mail. Principalmente quem entrou depois do período iniciar, que o sistema lança automaticamente falta. Tá ok? Ok. Beleza. Ok, professor, valeu. Peço desculpas aí por hoje. Se Deus quiser, semana que vem vai dar tudo certo aqui. No dia da prova eu vou estar firme e forte para tirar dúvidas se tiver. Não tem problema, mestre. Boa noite, boa noite. Valeu, mestre. Boa noite. Obrigado aí. Boa noite. Boa noite. Valeu, mestre. Isso acontece, mestre. Boa noite. Boa noite.